Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do dia de hoje, 24 de setembro, com a presença do professor Cristiano, o treinador Cristiano, né? E a presença aí do Elton, dos meus filhos Bernardo e Isadora. Falar um pouquinho da dupla Grenal, né, que teve nesse final de semana, nesse último domingo, ainda em comemoração, né, a Semana Farroupilha aí, um Grenal de 5 gols, né, bastante gols, bastante polêmica, o VAR funcionando ou não funcionando, ajudando ou atrapalhando, né? Então, um Grenal aí de o Inter sai ganhando, faz 2-1 e leva a virada 3-2 e deixa de empatar com mais um pênalti, né, no final do jogo, e algumas horas depois a demissão do Roger, né? Cristiano, até o Elton também pode estar no debate agora, também participando, né? O que tu achou do Grenal, se tu conseguiu acompanhar o Grenal também, né? Eu consegui em partes, né? Até como eu comentei já, lá em casa eu tenho 2 meninas, chega fim de semana, a última coisa que eu consigo olhar é futebol, né? Então é muito filme, muita série, mas até fazer uma brincadeira aqui, desculpa falando, o meu sonho era comprar uma TV grande para poder olhar futebol, né? E agora o meu futebol eu olho no telefone e as meninas olham desenho na TV grande. Mas assim, eu consegui acompanhar alguns lances, algumas coisas, né? Eu sou colorado, mas eu não sou doente, né? Eu acredito que o VAR não funcionou dessa vez, né? O Inter vinha apresentando um bom volume de jogo, tanto que conseguiu abrir o placar, mas depois cedendo o empate e a virada, eu acredito que teve uma dispersão ali de alguns atletas, não sei se excesso de confiança ou que nem a gente fala que entrou de salto alto, né? Eu sou dos anos 80, 90, né? Eu nasci nos anos 80, ali 84, mas eu vivi os anos 80. Grenal era sinal de guerra, cara. Guinha azul, tu pegava na época do Lúcio, na época ali o pessoal pegava valendo, né? Agora depois de adulto, né, o D'Alessandro tinha uma rivalidade, né? Tinha apesar de certa violência, tinha uma hombridade dentro do futebol. Hoje o pessoal se preocupa muito com gloss, com meia de marca, com chuteira de marca, com cabelo bem feito. Meia cortada. Então assim, ó, antes de entrar, os caras têm que puxar necessaire para se embelezar para depois jogar bola, né? Então assim, ó, eu acredito que falta um pouco daquele resgate do futebol mesmo, raiz, nosso gaúcho, tanto Grenal quanto Caxias e Juventude, lá o clássico Caju, né? Eu acho que falta um pouco dessa questão mais simples e objetiva, sabe? Tanto que ali o Alan Patrick como capitão errando o pênalti, né? Cara, acontece, né? Nós mesmos no amador ali, a gente brincando, a gente perde pênalti, profissional perde pênalti. Só que assim, cara, eu sempre até comento assim, puxando um pouquinho para nós da Ali, os meninos perdem um pênalti, ficam magoados, prof, perdi um pênalti. Eu sempre digo, cara, tem gente que ganha milhão e perde pênalti e não tá nem aí. Então assim, ó, pra mim o VAR não funcionou, a vitória do Grêmio foi merecida. Até eu peguei um pedacinho da entrevista do Mano, onde ele falou assim, ó, quando terminou o jogo, eu mandei meus atletas logo saírem antes que o juiz marcasse outro pênalti. Então assim, ó, é complicado, como torcedor, eu já fui sócio uma vez do Inter, hoje eu não sou mais, mas é complicado como torcedor, tu tem que estar ouvindo um certo deboche do adversário. Mas assim, ó, é vitória deles, é merecimento deles, é um direito de espaço deles. Mas eu acho muito falho ali a questão do VAR. Eu acho que atrapalha, na minha opinião, em certos momentos, a decisão do árbitro, né? Eu acho que teria que ser um adendo para qualificar a arbitragem e no fim, em certos pontos, acabam estragando, né? Eu como colorado também, conselheiro do Inter, né? Já comentei em alguns outros programas, sócio, né? Tem os 2 sócios coloradinhos. A gente, esses 3 pênaltis, né? O primeiro, até olhando o jogo junto com o Bernardo, com meu filho, logo eu falei, não foi, e provavelmente ele vai dar o pênalti, mas não foi, porque ele dobrou o joelho antes. O segundo pênalti foi, bateu na mão do jogador do Grêmio,
Mas antes, falta do Borré no zagueiro do Grêmio. Né? Faltou então essa, a gente fala sempre essa hombridade, essa coragem do juiz ter dado a falta antes. Né? Ou do Carboneiro, que deu todo esse lance, o Carboneiro ter feito o gol. Se ele faz o gol, era pênalti, não. Né? E a discussão seria que a falta do Borré, né? E não o lance do pênalti. Então, e o terceiro foi. Né? E a questão ali do Inter hoje, né? Nos bastidores, né? Eu participando junto desse. A questão de ser conselheiro, até temos reunião na próxima segunda-feira e a reunião deve ser um clima quente, né? Muita coisa acontecendo. Então, falta, não sei se falta, mas daqui a pouco um pouquinho mais de vontade dos nossos jogadores do Inter, um pouquinho mais de interesse em ganhar. Os 2 primeiros gols do Grêmio, para mim, é falha do Rocher. Né? Primeiro, brinquei com meu filho, mão de alface, o atacante do Grêmio cabeceou e ele foi sem força na mão, né? Levou esse gol. E o segundo gol, aonde a bola foi cruzada dentro da área pequena, o goleiro tem que sair na bola. E ele ficou plantado. Então, esses 2 gols e no jogo, no geral, acredito que o Grêmio tenha merecido. Acho que o Inter teve um momento assim de ter jogado melhor, mas no geral, méritos pro Grêmio, 3 gols sem polêmica, jogado. Mas né? assim, como merecido, se o Inter poderia ter empatado o jogo? Poderia. Mas aí eu vou falar de uma outra colorada, que é a Lady, minha esposa, que estava assistindo o jogo. Quando deu o primeiro... Sabe quando tu gosta de futebol? De vez em quando vocês podem... Não sei se acontece com vocês. Tu larga, tu sai, pô, peraí, não. Não é pênalti. Daí tu fica... Tá doido. Saí fora, fui lá fazer meu trabalho, depois voltei e ela disse, pode ficar, que o Inter não faz gol, não sei como, por pênalti. Aí quando deu o terceiro gol, eu disse, aí fica aqui tu, que eu estou fora. Entendeu? Porque assim, não, foi, os dois foram, mesmo que tenha falta antes, não foi dado pênalti. E aí o que o VAR só falou da mão do rapaz. E ainda eu falei no programa, acho da Helena, de alguém eu falei, que eu acho que esse menino não tem o que vocês dão para os meninos, base. Porque quando o jogador levanta muito a mão, dá uma observada para ver se eu tinha base. Porque eu penso que vocês falam sobre isso, né? Como usar a mão. E aí hoje tu vê até alguns zagueiros ou novos, ou alguns zagueiros experientes, algum lance onde está marcando, pode ser uma bola cruzada, ele já coloca os braços para trás, né? Sim. Então hoje tem Porque falta. aprendeu com vocês. Né? Isso aí. Penso que sim. Teve alguém que ensinou, né? Que mostrou. Claro. Agora, esse menino, segundo a imprensa diz, a imprensa da capital, que ele não teve base. Esse é zagueiro peruano, Esse é né? do peruano que nasceu no Japão. E é muito bom. E o terceiro gol, ele chorou porque fez 2 pênaltis. E o primeiro toque do terceiro gol, que eu não acreditei que o cara ia fazer o gol. Porque às vezes o cara vem sozinho lá e erra o gol. E deu o gol, enfim. Mas a garra, eu acho que... Duvido que eles queriam tirar o Roger. Porque eles estavam com vontade. O cara sair mostrando a língua pro goleiro, isso, cara, vocês já jogaram futebol, sabe que a gente como tá com raiva, com vontade de ganhar, isso tu pode fazer, não tem problema nenhum. Pode fazer outras bobagens lá. Mas a vontade que o Inter tinha era fantástica. A questão da provocação, perdão, Samuel, a questão da provocação, ela faz parte. Claro. Dentro do futebol, dentro das 4 linhas. Claro. A gente enfrenta clubes que o próprio jogador, isso na questão infantil ali, né? Na sub-11, sub-12, 13. Não, aqui tu não passa. A bola vai e tu fica. Né? Imagina o que não é o psicológico da criança bem orientada para não revidar, né? E do um adulto e num Grenal. Olha o peso que tem um Grenal. Mas assim, isso é a minha opinião, tá? A questão do Roger ali, que eu acabei me estendendo e não falei sobre o Roger, pra mim, ele não foi demitido. Pra mim, ele desistiu. Porque assim, ele vinha fazendo um bom trabalho, não era ruim o trabalho dele. No papel, ele tem um baita elenco, nomes de peso dentro do Inter, só que eu acredito que ele não achou uma maneira de
de entrar em sintonia com esse clube, com a equipe, né? Porque eu gosto do Roger como treinador. E essa sintonia, posso estar até falando bobagem, não que eu goste dele, porque eu não gosto, acho uma pessoa um pouco fora, mas cada um sabe do seu profissionalismo, é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem vestiário. Independente do clube que ele vá, ele consegue ter essa sintonia com os atletas. Então eu acho que faltou o Roger conseguir fazer essa leitura dentro do vestiário, ou próprio nos treinos, ou fora, de forma particular, não sei. E daqui a pouco tá dando uma abertura para um atleta e ouvir esse atleta. Mas ninguém fala que há pouco, que um mês ou dois, foi renovado, né? Sim. Foi renovado o contrato. Sim, O contrato dele agora. Por isso que eu acho que ele desistiu e não foi demitido. Aí eles entraram, não sei, em acordo, o que foi, para a saída dele, mas eu acho que ele desistiu do Inter, cara. Enfim. Agora vem quem vai ser o novo treinador, né? Até algumas horas antes, até acompanhando um pouco as notícias aí, era para ser o argentino Zubeldia, né? Mas há boatos que ele pode ser convidado a ser o novo treinador da seleção peruana. E aí então o nome de Ramon Dias volta a ser cogitado de novo no Inter, que algumas informações trazem que D'Alessandro seria a preferência do D'Alessandro por esse Ramon Dias. Então os próximos jogos, o Grêmio tem jogo hoje, né, válido pela 16ª rodada contra o Botafogo. E no final de semana, clássico juvenal, né? O Inter visita o Juventude no sábado às 18h30 e o Grêmio recebe o Vitória no domingo às 11 horas da manhã. Jogo bom, para quem gosta de ir num jogo mais cedo, aproveitar o dia na Grande Porto Alegre, tá aí um jogo bom para acompanhar aí na Arena do Grêmio. Então, falar um pouquinho sobre a Copa Lajado, uma competição que está indo para a sua 4ª edição e para esse ano, né? A competição sempre aconteceu no mês de janeiro e esse ano, então, ela está vindo para dezembro. Competição que vai ser realizada do dia 16 a 21 de dezembro, das categorias sub-8 até a sub-18. Né? Então, a Ali vai estar presente de novo nessa quarta edição, onde tem a parceria com a Prefeitura Municipal de Lajeado e a Univades, junto com a Easy Eventos, que é a organizadora da competição. Então a Ali está se preparando, está organizando, está fazendo já os convites aos atletas e caso algum pai, algum atleta ainda não tenha demonstrado interesse em participação, né, entrar em contato aí com nós, com os professores, ou comigo, e os atletas de fora da nossa cidade, que querem mostrar o seu potencial, mostrar o seu futebol em ser uma forma de avaliação para nós da área, também pode fazer o contato com nós aí para estar fazendo a sua inscrição e participando da competição aqui com nós. Mais uma vez, agradecer a RDK, a parceria da Ali com a RDK, com esse programa que está sendo um sucesso. Já estamos no 4º programa, fechando um mês, né? O apoio então da Joalheria e Ótica Brasil, o restaurante Lancheria do Gringo, né, nosso parceiro. Agradecer hoje os meus filhos queridos, amados, vem aqui. Nada bagunceiros. Que não bagunçaram nada, a Isadora, né, o Bernardo, que hoje está com a camisa do Santos. Santista. Cristiano, muito obrigado, né, até pela essa dedicação que tu tem desde janeiro, onde pegou na Copa Lajado, não uma bomba, mas caiu no teu colo, te vira. Então agora é para essa competição, então mais tempo para se organizar. Obrigado, Elton, mais uma vez. Voltamos então semana que vem, se eu não me engano, dia 1º de outubro. Valeu! Até! Até.